E nós, irmãos, temos o costume aqui de olharmos para a palavra de Deus de forma sequencial e assim crescermos juntos e aprendermos juntos com todos os desígnios de Deus, né? Com tudo aquilo que Deus nos ensina. E nós temos refletido e meditado aos domingos no livro de Atos dos Apóstolos. E nessa semana nós estamos no capítulo 12. Essa série de sermões é intitulada como A Igreja na Direção do Espírito, porque nós entendemos que o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, são os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, por meio da igreja, acontecendo ao redor do mundo, como o próprio livro inicia se dizendo, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 12, e antes de ler o texto, eu gostaria de começar compartilhando com vocês, brevemente, uma parte da história de um missionário chamado Jim Elliot. Ele foi um missionário na selva equatoriana. Jim Elliot nasceu no ano de 1917 em Portland, nos Estados Unidos, e cresceu numa família que o instruía nos caminhos do Senhor. Seu pai era um pastor de uma igreja batista e sempre preservava a instrução da família na palavra de Deus. Então, desde muito jovem, Jim Elliot se rendeu a Jesus Cristo, entregou seu coração a Cristo, desejou viver para Cristo. E ele era um jovem muito promissor, cheio de dons e talentos e habilidades, e tudo que ele fazia muito bem. Inclusive, as pessoas que o conheciam achavam que ele seria de fato um empresário de muito sucesso e um profissional de muito sucesso em todas as áreas que ele estivesse envolvido. Só que depois de sua formação, Jim Elliot começou a se dedicar ao estudo da palavra de Deus. E ele começou a se especializar nas línguas originais da Bíblia. Ele se formou em especialização da Bíblia, especialmente na língua grega, porque ele entendia a sua vocação missionária transcultural. Ele entendia que Deus estava dirigindo sua vida para servir em algum lugar que não era nos Estados Unidos. Então ele estudou a língua grega para que pudesse traduzir a Bíblia em alguma língua local de onde ele estivesse. Só que todos aqueles que estavam ao redor de Jim Elliot acreditavam que ele seria um pastor renomado e de sucesso em uma das igrejas, megas igrejas, na verdade, americanas. Mas ele foi para o Equador, para Quito especificamente, para estudar sobre os povos não alcançados da região, os indígenas da região, e enquanto conversava com um de seus professores, ele ouviu falar sobre os Aucas, uma ilha na selva onde ninguém chegava e eles eram de fato selvagens. Inclusive, o filme que relata a história de Jim Elliot chama-se Terra Selvagem. Nesse período, então, ele entende-se chamado para ir aos Aucas. Ele conhece a sua esposa Elizabeth, se casa com ela, tem uma filha, e aí então ele e mais 4 amigos e suas esposas começam a orar para que Deus os levasse até aquele povoado, até aquela tribo dos indígenas Aucas. Então, eles começaram a projetar como é que eles poderiam chegar até lá. E eles só poderiam chegar lá de avião, nos teco-teco da época, né? E conseguiram ir, depois de 1 ano e meio de preparação, finalmente no dia 3 de janeiro de 1956, Jim Elliot e seus amigos pousaram na tribo dos Aucas. Então, no dia 6 de janeiro, numa sexta-feira,
eles receberam algumas visitas de alguns indígenas daquela tribo. E aí então eles fizeram os primeiros contatos com eles, apresentaram algumas coisas do avião, algumas roupas, elásticos, panelas, algumas coisas que de fato eram comuns para eles, mas para aquele grupo indígena era completamente incomum. Aqueles indígenas retornam para o meio da selva e para a tribo, e aí então 2 dias depois, no domingo, dia 8 de janeiro de 1956, um grupo Auca retorna até a base que havia sido estabelecida ali na beira do rio por Jim e seus amigos. E naquela manhã eles são mortos por aquela tribo. Eles são mortos, feridos cruelmente por lanças. Eles são mortos, feridos cruelmente por golpes de machado. E naquela manhã aqueles homens são mortos e martirizados porque desejaram anunciar o evangelho àquela tribo. Jim Elliot tinha 28 anos e seus amigos também estavam nessa faixa de idade. Enquanto eles estavam lá, eles comunicavam suas esposas pelo rádio sobre como as coisas aconteceriam ali, estavam acontecendo ali. E naquela manhã de domingo, naquela tarde de domingo, as esposas preocupadas porque não havia tido nenhum contato dos seus esposos, então elas procuraram a Força Aérea Equatoriana, e eles rodaram por ali até o dia 16, e encontraram o avião queimado, e dos 5, encontraram 4 corpos jogados no rio. O que é curioso é que, mesmo depois da morte destes homens, suas esposas desejaram continuar a evangelização daquela tribo, e voltaram àquela tribo, e começaram junto de seus filhos, pequenos ainda, a anunciar o evangelho naquela tribo, para aquele grupo de indígenas. E ali então Deus começa a converter os indígenas, Deus começa a salvar no meio daquela tribo. E alguns anos depois, o homem que havia matado Jim, ferido pela lança e ferido por um golpe de machado e jogado seu corpo no rio, estava batizando a filha de Jim, no mesmo rio em que ele havia morrido. Esses foram os meios que Deus usou para que o evangelho avançasse no Equador e para que o evangelho chegasse até a tribo dos Aucas. Deus tem os seus meios para fazer o seu evangelho avançar. Deus tem os seus meios para que a sua palavra chegue até certos lugares, até certas pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã, a partir deste capítulo que nós vamos ler agora, o capítulo 12 do livro de Atos, e eu quero refletir sobre os meios que Deus usa para o avanço do evangelho em nossos dias, os meios que Deus continua usando para o avanço do evangelho. Leia comigo, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, capítulo 12 do livro de Atos, e ouça com fé a palavra de Deus, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, colocou-o no cárcere, entregou-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados de cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor,
e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e coloque e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por tua palavra. Cremos que ela é a tua verdade, infalível, inerrante e suficiente aos nossos corações. Pedimos que nessa manhã o teu Espírito fale a nós e que o Senhor de fato encontre o nosso coração como uma terra boa, como uma terra fértil, para receber a tua palavra e para sermos de fato instruídos, consolados, encorajados e corrigidos para a tua glória, Senhor. Faça isso no nosso meio e use este tempo para que nós sejamos de fato edificados pelo Senhor, pela palavra do Senhor. É assim que eu oro junto dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos na semana passada o evangelho avançando entre os gentios, aqueles que não eram da linhagem dos judeus, de fato, aqueles que viviam no meio do Império Romano e se converteram ao cristianismo, mas não vinham da linhagem
dos judeus. Então nós vimos a igreja de Antioquia sendo formada como consequência da perseguição que havia começado após a morte de Estevão, no capítulo 8. Nós vimos aquela igreja sendo formada, instruída, levantando novos líderes e avançando, agora sendo instituída como a nova base missionária da igreja de Jesus Cristo. Só que agora, Lucas relata o que estava acontecendo em Jerusalém, enquanto o evangelho avançava entre os gentios. E no capítulo 12, que nós lemos aqui, os relatos centrais são a morte de Tiago, a prisão e a libertação de Pedro e a morte de Herodes, que era rei em Jerusalém naqueles tempos. Então, olhando para estes relatos de Lucas, como eu disse, eu gostaria de observar com vocês quais foram os meios que Deus usou para o avanço do evangelho naqueles tempos, não só entre os gentios, mas também em Jerusalém, entre os judeus. E quais são os meios que Deus usa ainda hoje, e que Deus pode usar ainda hoje, para que o evangelho avance em nossos tempos. E, em primeiro lugar, nós vemos que Deus usa o sofrimento como um testemunho do evangelho. Esse Herodes aqui, que estava no trono em Jerusalém, ele era Herodes Agripa, neto daquele Herodes que havia mandado matar todos os primogênitos ali na Judéia, quando Jesus nasceu. Ele era neto de uma mulher judia, este Herodes Agripa aqui. E por isso então ele tinha todos os privilégios que os judeus tinham: ir ao templo, fazer a leitura das escrituras, participar das orações. Ele vivia uma vida de cumprimentos religiosos, como todo judeu vivia. Então por isso ele foi nomeado rei em Jerusalém. Nessa época o imperador era o imperador Cláudio César. Então, naqueles dias, Herodes era o líder político mais proeminente de todo o Império Romano. Ele era o cara que estava na visibilidade, e com isso, era o cabeça da perseguição da igreja de Jerusalém. E é o que o texto nos diz nos versículos 1 e 2. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Herodes, como um bom político, ele sabia que perseguir a igreja daria a ele alguns pontos com os judeus. Ele ganharia pontos com o judaísmo. Herodes era inteligente. Ele precisava manter o seu posto no trono. Ele precisava se manter firme lá em cima, no governo de Jerusalém. Então, ele sabia que se perseguisse os cristãos, se perseguisse a igreja, ele seria bem requisitado, ele seria bem quisto, e provavelmente permaneceria no poder de Jerusalém. E aí então ele manda matar à espada Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos, um dos 12 líderes instituídos por Deus naquela época para serem a base da igreja cristã. E ainda manda prender a Pedro. E a causa da morte de Tiago não é detalhada aqui no livro de Atos. Só que os historiadores dizem que Herodes matou Tiago à espada sob a acusação de idolatria e indução à idolatria. E ele fez isso com base na lei de Moisés. Ele usou a lei para matar Tiago, alegando que ele era um idólatra
e que ele estava induzindo o povo a ser idólatra também. Em Deuteronômio capítulo 13, dos versículos de 12 a 15, diz que se alguém dentre o povo chamá-los para adorar outros deuses, este deve ser morto a fio de espada. Herodes usa esta lei para dizer que Tiago, que estava proclamando o senhorio de Jesus Cristo, estava proclamando Cristo como Senhor e Salvador dos pecadores, Tiago estava idolatrando a Jesus e, de fato, induzindo as pessoas a também idolatrarem a Jesus. E aí então ele, vendo que aquilo havia dado alguns likes para ele, né? Ele recebeu vários joinhas ali do povo judeu por ter matado Tiago, ele continuou a sua saga. E o texto diz o seguinte, nos versículos 3 e 4: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Irmãos, nós descobrimos os 2 intuitos de Herodes aqui. Primeiro de todos, a política da boa vizinhança. Ele queria, de fato, ganhar o coração dos seus eleitores, agradar os seus eleitores. Mas segundo, ele queria maltratar o povo de Deus. Ele queria ferir o povo de Deus. E dessa vez ele prende Pedro, que era de fato o líder maior da igreja, era como se fosse o pastor da igreja em Jerusalém. Bom, se matei Tiago e eu ganhei tantos likes assim, imagina então se eu matar Pedro. Imagina depois da festa da Páscoa, quando eu mandar arrancar a cabeça de Pedro. Quantos likes então eu não receberei? Seu coração estava tomado da egolatria, a idolatria de si mesmo. Ele estava cheio de si e destinado a fazer tudo para estar no trono, não só de Jerusalém, mas no trono do coração dos judeus, no trono das pessoas que viviam em Jerusalém. E dessa vez ele se precaveu, porque como foi lido aqui em Atos capítulo 4, noutros tempos, quando Pedro e João haviam sido presos, eles foram soltos durante a noite. Só que agora ele disse, não, eu não vou facilitar não, vou dificultar. Vou colocar 4 escoltas de 4 soldados, para garantir que Pedro não vai sair à noite. Então ele colocou uma escolta de 16 soldados. Ele queria garantir que depois da festa da Páscoa, porque durante a festa da Páscoa não podia haver julgamento e nem condenação de morte. Então ele queria garantir que depois da festa da Páscoa, ele de fato teria mais um cristão morto. Como eu disse, se vibraram com a morte de Tiago, como é que seria com a morte de Pedro? Contudo, irmãos, o sofrimento da igreja, que para Herodes e para o mundo é motivo de zombaria, chacota, é palanque político e é sinônimo de fraqueza, Deus usa como um testemunho do Evangelho. Deus usa o sofrimento do seu povo para a sua glória e como um testemunho do Evangelho. Um historiador disse que o soldado que arrancou a cabeça de Tiago ficou tão impactado por Tiago não negar a sua fé em Cristo,
que imediatamente ele também se rendeu a Cristo. E imediatamente ele também foi decapitado. Meus irmãos, o nosso sofrimento tem o objetivo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Tem o objetivo de nos fazer testemunhas da fé em Jesus. E não é bom sofrer. Não é gostoso sofrer. Nós não sofremos dando risada. Não é bom. Mas Jesus disse que nós sofreríamos por amor ao seu nome. Jesus disse que os nossos sofrimentos deveriam nos ajudar a lembrar da vitória de Jesus sobre todos os sofrimentos em nosso favor. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, sofrer pelo nome de Cristo, apesar de doloroso, é um privilégio. E é bem diferente do que nós temos visto e ouvido dos cristãos que pregam o evangelho nos dias de hoje, onde o sofrimento não é uma opção para o crente, não, porque você veio para Deus, Ele arranca o teu sofrimento. Só que não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vida do cristão é uma vida marcada pelo sofrimento, porque o sofrimento nos assemelha ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Este foi o sentimento daquele jovem que morreu na selva equatoriana aos 28 anos, Jim Elliot. Suas esposas relataram que ele e os seus amigos, antes de irem à selva, discutiam em um momento juntos sobre a possibilidade de não voltarem. E ela relata no seu livro, Através dos Portais do Esplendor, dizendo que eles foram alegres, porque eles sabiam que podiam não voltar, porque estavam entregando suas vidas para anunciar o Evangelho de Cristo, para testemunhar a fé em Jesus Cristo. E é neste contexto de sofrimento que fica tão conhecida a frase célebre de Jim Elliot, que diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não se pode reter para ganhar aquilo que não se pode perder. Ele tinha consciência, meus irmãos, de que tudo que nós temos aqui nas nossas mãos hoje não é suficiente para suprir-nos para a eternidade. Então não é tolo aquele que abre mão de tudo isso para ganhar aquilo que nada neste mundo pode nos dar. Então Deus usa o sofrimento do cristão, inclusive a morte, irmãos, para testemunhar ao mundo que o que temos garantido é muito maior do que qualquer coisa na face dessa terra, inclusive a nossa própria vida. É o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, os versículos 17 e 18, ele diz o seguinte: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos devem estar fixados nas promessas eternas de Deus sobre nós. Meu irmão e minha irmã, como é que você tem lidado com o seu sofrimento por amor a Cristo? Como é que você tem enfrentado o seu sofrimento por não negar a sua fé? Ou você prefere fazer como Herodes, agradar o público para não ter embates com as pessoas? Ou você prefere fazer como Herodes, falar a linguagem popular para não ter problema, fazendo a política da boa vizinhança? Não foi isso que Tiago fez.
Tiago colocou a sua cabeça na prensa para ser cortada, porque ele não negou a fé em Cristo. Não era Herodes o Senhor, era Cristo. Não era Herodes o rei, era Cristo. Não era Herodes o dono do seu povo, era Cristo. Como é que você tem lidado com os embates à sua fé, meu irmão e minha irmã? E como é que você tem enxergado a morte dos nossos irmãos, por amor a Jesus? Na semana passada nós falamos um pouco sobre aqueles irmãos que agora, recentemente, há menos de 15 dias, morreram num massacre na Síria. Eles não morreram porque eles estavam quebrando estátuas. Eles não morreram porque eles estavam numa passeata em prol da política. Eles morreram porque só diziam: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Rei da minha vida, da minha casa, da minha família. E ali morreram homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes. E como eu disse, nos vídeos que estavam circulando por aí, era como colocar porcos dentro de tambores de 200 litros e chegar ali em cima e ir atirando e vendo eles morrerem aos poucos. Eles estavam dentro de como se fossem containers abertos em cima, e eram pisoteados no rosto e atirados no rosto, rajadas de metralhadora, arrancando pedaços da cabeça dos nossos irmãos. Isso não é sensacionalismo, irmãos, isso é a realidade, aconteceu há 15 dias atrás. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós enxergamos a morte dos nossos irmãos por amor a Jesus? A Bíblia diz, na verdade, o próprio Jesus disse: em verdade eu lhes digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Então a morte ou o sofrimento, na perspectiva cristã, não é sem propósito, ela não é desnecessária. Pelo contrário, meus irmãos, é o método de Deus na missão. Deus usa tudo isso para cumprir a sua missão e para a sua glória. Então o sofrimento do cristão, o meu e o seu sofrimento, não é para a propiciação, para perdão de pecados. Esse é o sofrimento de Jesus. Mas o nosso sofrimento é para a proclamação do Evangelho ao mundo. É como um testemunho ao mundo de que Jesus Cristo está vivo, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e sim, nós viveremos para sempre com Ele. Deus usa o sofrimento da sua igreja, irmãos, e a morte dos seus filhos como um testemunho ao mundo. Por isso, não invalide o seu sofrimento por amor a Cristo, não invalide o sofrimento dos nossos irmãos por amor a Cristo, e nem a morte de um discípulo de Cristo por amor a Ele. Deus usa tudo isso para o avanço do seu Evangelho. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos que Deus usa a oração fervorosa da igreja e age para o benefício do Evangelho. Agora nós vemos Deus fazer o que Ele é especialista em fazer: o impossível. Só Deus pode fazer isso. E por isso, Ele usa as orações da igreja. O texto diz o seguinte, nos versículos de 5 a 7: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Irmãos, humanamente falando, Pedro não tinha saída. Era impossível que
que alguém estivesse tão bem vigiado como Pedro estava naquele momento. Contudo, enquanto Pedro estava aguardando a sua morte, ele sabia que ele ia morrer. Enquanto Pedro estava aguardando a sua morte, aguardando o seu julgamento, a igreja estava orando intensamente por ele. Deus ouve, responde e usa as orações da igreja para o benefício do evangelho. Deus respondeu de forma favorável às orações da igreja. A libertação de Pedro aconteceu de forma milagrosa. Foi um milagre o que aconteceu aqui. Deus fez o que era impossível, e de uma maneira impossível de se fazer, humanamente falando também. Primeiro, Deus derruba as algemas dos punhos de Pedro. Depois Pedro passa pela primeira guarda, pela segunda guarda, e por fim ele chega nos portões de ferro, que davam acesso à cidade, impossíveis de se abrir, e eles se abriram. E aí então Pedro passa junto do anjo, e agora está nas ruas da cidade. Todas essas barreiras eram inacessíveis e impossíveis de serem transpostas. Contudo, irmãos, Deus, em resposta às orações da igreja, fez com que Pedro saísse exatamente como Lucas relata aqui no capítulo 12 de Atos, de forma milagrosa, em resposta às orações do povo dele, em resposta às orações da igreja. E aí então Pedro reconheceu o milagre. No versículo 11, Pedro diz o seguinte: então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Ele sabia que Herodes e os judeus iriam matá-lo. Ele estava esperando de fato a morte, mas Deus agiu em seu favor. E aí então Pedro vai à casa de Maria, que provavelmente era a referência em receber, em acolher os irmãos em sua casa, e era lá que o povo estava orando. E quando ele chega lá, o que acontece? O povo não acredita que é ele. Não é Pedro, não, é o anjo dele. Não pode ser. Primeiro eles falam que a irmã está doida, né? Você está fora de si. Depois eles dizem, não, só pode ser o anjo dele. E aí então, com muito custo, eles abrem a porta e veem, nossa, de fato é Pedro. E aí então Pedro compartilha como Deus havia o tirado daquela prisão. E aí então, na manhã seguinte, a fúria de Herodes vem à tona. Fique imaginando, um governante poderoso como Herodes, acordando pela manhã, pronto para arrancar a cabeça de Pedro. E aí então chega a notícia: Herodes, Pedro não está lá não. A fúria do homem se levantou, e ele mandou caçar Pedro em todos os lugares, mas não encontrou. E aí ele mandou executar os guardas que estavam trabalhando na prisão naquela noite. Todos foram punidos pela soltura de Pedro. Irmãos, as orações da igreja haviam contribuído para o benefício do evangelho. Agora Pedro estava solto. Ele seguiria pregando o evangelho por onde passasse. Ele seguiria anunciando a boa notícia de salvação por onde passasse. E algumas coisas eu gostaria de ressaltar aqui neste texto que são importantes para nós. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que a mesma igreja que orou pela libertação de Pedro, também orou pela libertação de Tiago, irmãos. Eles também se reuniram, se afligiram, quando Tiago havia sido preso. Contudo, aprove o Senhor glorificar o seu nome com o martírio de um e com a libertação de outro. Isso significa que Deus sempre ouve e sempre responde às orações de seu povo. A grande questão é que Ele nem sempre responde como nós pedimos, como nós gostaríamos que fosse.
Às vezes ele vai responder de forma favorável, trazendo libertação, como trouxe a Pedro, mas às vezes ele vai responder de forma não tão favorável assim, trazendo a espada. Mas de qualquer forma, Deus responde todas as nossas orações. Por isso eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã, nunca deixe de buscar a Deus em oração, por não receber as respostas que você gostaria de receber. Não deixe de buscá-lo. Eu fico imaginando como é que estava o coração daquele povo por ter perdido Tiago. Eles oraram pela vida de Tiago, eles oraram pela libertação de Tiago, mas aprove o Senhor, não o libertou, ele foi morto. Então, pensando assim, Deus não responde, então deixa Pedro lá. Não, eles oraram para a libertação de Pedro, e o Senhor respondeu favoravelmente. Não deixe de buscar a Deus em oração, quando Ele não nos responde como gostaríamos de receber as respostas. Jesus é o nosso exemplo disso. Quando Ele estava no Getsêmani, Ele orou: Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como Tu queres. Paulo também é um exemplo para nós. Paulo orou: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes ele ora e a resposta de Deus é não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Deus responde oração, todas as nossas orações. A questão é que Ele nem sempre responde como nós pedimos, mas Ele responde da melhor maneira para as nossas vidas e como lhe agrada em seus propósitos eternos. Por isso, aqui fica um alerta contra o que é muito ensinado com frequência, e nós vemos isso nas redes sociais, e vemos isso em muitos púlpitos por aí, que quando nós não temos uma oração respondida, está nos faltando fé, ou Deus não existe, ou Deus é insuficiente para fazer alguma coisa, e que nós devemos então reivindicar, nós devemos declarar e nós devemos decretar, porque Deus tem que responder exatamente como eu peço. Mas irmãos, não é assim. Cuidado, não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, nós aprendemos que sim, nós podemos receber livramento como Pedro, mas podemos ser passados a fio da espada como Tiago. É resposta de Deus, seja para o A ou para o B, é resposta de Deus às nossas orações. E a resposta dele, seja para um benefício aos nossos olhos ou para um malefício aos nossos olhos, não nos faz e nem nos fará menos amados por Ele. Mas tudo isso contribuirá para o que Deus está fazendo no mundo, em sua missão, para a sua glória e para a glória do Evangelho, irmãos. Mas a segunda questão importante que eu quero observar com vocês aqui, além da maneira como Deus responde às nossas orações, é a força de uma igreja que ora. Uma igreja de oração é uma igreja que experimentará constantemente do poder e do favor de Deus sobre ela. Desde os pequenos detalhes até as circunstâncias mais delicadas e mais difíceis, uma igreja que ora desfrutará de tudo isso, porque ela não é sustentada pela força do homem, ela é sustentada pelo poder de Deus. Uma igreja que ora aprendeu a confiar na pessoa certa, Deus, não é o pastor A, o pastor B, ou o presbítero, o ciclano, não, aprendeu a confiar na pessoa certa, Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não vencemos nossas batalhas no grito, quando nós falamos mais alto. Nós não vencemos nossas batalhas quando nossas manifestações são extremamente calorosas. Nós não vencemos nossas batalhas
reivindicando os nossos direitos. Nós vencemos nossas batalhas quando nos reunimos em oração ao Deus dos céus e da terra, ao Criador do universo, ao Todo-Poderoso. Não subestime a força e o poder de Deus sobre uma igreja que ora, sobre uma igreja que o busca. E a terceira questão que eu quero observar com vocês aqui é que muitas vezes nós oramos, mas nós somos incrédulos quanto às respostas de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Aqueles irmãos estavam reunidos na casa de Maria orando, e quando Pedro chega lá, eles não acreditam. Não é Pedro, não pode ser, não pode ser. Quantas vezes nós fazemos da mesma forma? Quantas vezes nós oramos e não cremos que Deus pode responder a qualquer momento, inclusive imediatamente? Quantas vezes nós oramos a Deus com o coração incrédulo e não conseguimos perceber suas respostas, porque às vezes elas não são como nós queremos. E aí então, quando Deus diz um não, a gente fala, não é Deus, porque eu pedi para que fosse um sim, e Ele disse um não, então não é Deus, é a circunstância, é a perseguição, porque eu estou sofrendo, está tudo contra mim, tem um complô contra a minha vida. E não, meu irmão, às vezes Deus disse não, às vezes Deus disse não. E quantas vezes nós queremos ouvir o não de Deus? Senhor, fala não para essa causa aqui, para essa situação, porque vai ser mais fácil para mim. E Ele diz, vai em frente, segue em frente. Não é Deus, isso é meu coração pecador. Deus não pode responder uma situação dessa forma. Quantas vezes nós agimos de forma incrédula às respostas, às orações? Por isso eu quero encorajar vocês, orem, confiem no Deus a quem vocês oram, e estejam atentos às respostas de Deus às suas orações. Talvez você tenha orado e não crê que Deus pode responder a sua oração, e essa é a maior loucura que pode acontecer. Por que nós oramos então? Mas acontece. Contudo, lembre-se que o Deus a quem nós oramos é aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então ore, confie no Senhor e esteja atento para perceber as suas respostas, porque o Deus que livrou Pedro por um milagre, através das orações da igreja, é o mesmo Deus que recebe a minha e a sua oração todos os dias. Então tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Tem algo que Ele não consiga fazer? Não tem, irmãos. Deus usa as nossas orações para que o Evangelho avance. Então ore. E por fim, nós vemos que Deus usa a correção e o juízo sobre os perseguidores da igreja para o triunfo do Evangelho. Agora, na última parte, a partir do versículo 19 até o versículo 25, nós vemos que Herodes havia ido para a Judéia, e ele estava irado com as cidades de Tiro e Sidom. Por quê? Porque Tiro e Sidom havia pedido ajuda para os suprimentos alimentares. Eles dependiam das terras de Israel para receber comida, os grãos que as terras de Israel produziam. E pelo jeito aqui Herodes havia negado. Só que eles eram chegados de Blasto, que era como se fosse um primeiro-ministro do governo de Jerusalém. E aí então eles pedem ao auxílio de Blasto. Olha, nós precisamos, interceda lá, Herodes está negando. E aí Blasto vai lá e fala com Herodes. E aí então Herodes cede o suprimento alimentício às cidades de Tiro e Sidom.
E vendo que isso ia lhe trazer benefícios com o povo, porque ele era de fato muito interesseiro, ele participa de uma festa de comemoração. Lucas não relata aqui, mas os historiadores, inclusive a maior referência sobre a história de Israel, que é Flávio Joséfo, ele relata que estes tempos eram os tempos que se comemoraria o aniversário do imperador Cláudio, e para a comemoração aconteciam umas semanas de jogos, e nestes jogos eles davam as palavras às lideranças locais, e Herodes, que não era bobo nem nada, estava ali pronto para falar, pronto para fazer aquela boa política de boa vizinhança, colocou a sua melhor veste, como o texto diz, as vestes reais. E Flávio Joséfo diz que as vestes que ele vestiu naquela tarde eram vestes com linhos de fio de ouro. E quando o sol batia sobre as vestes de Herodes, ele brilhava como se ele tivesse envolto num papel alumínio. Estava num palanque para falar. Quando ele tomou a palavra e começou a brilhar e falar, o povo começou a gritar: é voz de Deus e não de homem. Esse homem é um Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. E Herodes, com aquela síndrome da egolatria, cheio de si, amando receber tudo aquilo, recebe a glória que não é dele. E aí a Bíblia diz que Deus, vendo que ele não glorificou a Deus, ele foi ferido por um anjo do Senhor e comido por vermes. Nós sabemos que o Deus do universo, ele não divide a sua glória com ninguém. Não tem espaço para outra pessoa no trono do universo senão para o Senhor. Não tem espaço para outra pessoa, para outro ser e para outra coisa no trono dos corações dos homens, senão para o Senhor. Então, diante da glória que Herodes estava recebendo, Deus mostrou a ele que ele era pequeno e insignificante. Ele foi de fato comido de bicho, irmãos, comido de vermes, e é exatamente como o texto está dizendo. O Herodes que havia assassinado Tiago, que estava no auge, estava em todos os outdoors de Jerusalém, o Herodes que havia prendido Pedro e garantido que Pedro morreria após a Páscoa, e que todos estavam aplaudindo e dizendo: ele vai ser o nosso rei para sempre, agora estava diante de Deus como uma carne podre e insignificante, que não deveria ter recebido uma glória que não era dele. O objetivo de Herodes era parar o evangelho para se beneficiar politicamente. Contudo, agora Deus estava o julgando com a morte e fazendo ele ser comido em terra, vivo, como os mortos são comidos debaixo da terra, mostrando de fato que ele não era nada e que ele não podia fazer nada para parar o evangelho de Jesus. O poder de Herodes não era suficiente perante o poder do evangelho e pelo poder de Deus. A força de Herodes era fraca diante da força de Deus e do poder e da glória do evangelho. E é isso que Lucas diz nos versículos 24 e 25, quando ele encerra o texto. Entretanto, que significa, diante do que vocês acabaram de ver, a palavra de Deus, que Herodes tinha tentado parar lá no começo,
cortando a cabeça de Tiago e prendendo Pedro, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Irmãos, Deus usa a correção e o juízo sobre Herodes para que o evangelho triunfe e avance na terra. Assim vemos que, por mais que Herodes fosse um rei poderoso, o reino dos homens sempre será fraco e vulnerável e em algum momento cairá, mas o reino de Deus sempre será eterno e invencível e permanecerá para sempre. E nós precisamos confiar nisso, porque essa é a mensagem que nós carregamos. É por causa deste nome, desta mensagem, que os nossos irmãos morreram lá na Síria e que muitos deles morrem ao redor do mundo. Essa é a nossa segurança. Portanto, não se intimidem com as afrontas dos homens. Confiem sempre na soberania de Deus, que faz o evangelho avançar. Apesar da oposição, a igreja avança. Apesar dos desafios, a igreja avança. Apesar dos temores, do sofrimento, a igreja avança. A igreja sempre sairá mais forte dos embates e das oposições, porque Deus, que é forte para sempre, sempre fará da igreja forte. Agora, a partir de agora, a igreja que estava perdendo para Herodes, avançará para as missões mundiais. A igreja que perdeu Tiago, estava prestes a perder Pedro, vai avançar para o mundo, para os confins da terra. Ela avançará para todos os povos, de todas as línguas, em todas as tribos e todas as nações. E mesmo quando parecer que a igreja está perdendo a guerra, nós devemos nos lembrar quem é que batalha por nós, quem é que luta em favor da igreja, porque assim nós confiaremos que em meio aos momentos difíceis, como esse aqui, que os nossos irmãos viveram em Jerusalém, o evangelho sempre avançará. Por que, irmãos? Por que o evangelho sempre vai avançar? Porque assim como Jesus, quando parecia que estava perdendo naquela cruz, derrotado, os judeus olhavam e os romanos olhavam e diziam: agora nós vencemos este homem que estava dando trabalho aqui, agora ele perdeu. Assim como Jesus, que parecia estar perdendo naquela cruz, quando foi pendurado, afligido, por causa dos meus e dos seus pecados, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e a vitória sobre a morte e o pecado foi consumada, de uma vez por todas. Ele nos deu vida eterna com Deus, por meio de sua obra. A igreja também sempre vencerá, mesmo quando parecer que tudo está perdido, porque o Senhor sempre fará a sua igreja ressuscitar dentre os mortos e o seu evangelho avançar para onde Ele quiser que o seu evangelho chegue. Porque a igreja, ela não anda no fluxo de Herodes, ela não anda no fluxo do Lula, ela não anda no fluxo do Bolsonaro, e muito menos do Donald Trump. Ela anda na direção do Espírito. Ela transpõe todos os governos humanos. Ela tem um rei que não acaba o reinado dele daqui a 4 anos, e que não começa o reinado dele há 4 anos. Ela tem um rei que é de eternidade a eternidade, Deus. A igreja tem um rei que governa para sempre e desde sempre. Por isso, meus irmãos, nós andamos na direção do Espírito. Que o Senhor nos ajude a olhar para este relato de Atos capítulo 12 e nos encoraje a viver a vida que Ele espera que vivamos aqui na terra,
com os corações ancorados lá, onde nós nos encontraremos com o nosso irmão Tiago, no céu. Lá nós nos assentaremos na mesma mesa. Lá nós celebraremos a mesma glória. Lá nós veremos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores face a face. E lá nós chegaremos, como disse Russell Shedd, mancos, sangrando, faltando partes do nosso corpo, mas chegaremos lá e prestaremos continência ao nosso grande general e diremos: Senhor, nós chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. E Ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, vocês foram fiéis lá no pouco, e agora sobre o muito eterno eu colocarei a cada um de vocês. Que sigamos com essa convicção no nosso coração.